Olá, amigos do Centro de Integração Empresas e Escola. Eu sou Álvaro Bandeira, sou sócio e economista-chefe do Banco Digital Modal Mais, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a pandemia deflagrada pelo Covid-19 e como isso afetou todo mundo, todas as economias do planeta e também os mercados. Inicialmente é bom a gente lembrar que essa é uma crise inédita, diferente de todas as que pelo menos eu vivi e vivo ainda intensamente nesses últimos anos. E mais recente eu posso citar, começando pela Segunda-feira Negra do ano de outubro de 1987, quando o Dow Jones, em apenas uma sessão, perdeu 22,6%. Logo depois tivemos a crise do México no início do governo Fernando Henrique, em 1994. Logo depois também a crise asiática em 1997, seguida da crise da Rússia em 1998, do sistema bancário quebrado e rublo desvalorizado. Já no ano 2000, tivemos a crise da internet, das empresas.com, apagando mais de 5 mil empresas ligadas ao segmento de tecnologia. Depois, o trágico episódio das Torres Gêmeas, em 2001, e a crise da Argentina também no ano de 2001, 2002. Já em 2008, 2009, tivemos a grande recessão, eu diria planetária, conhecida subprime, a partir dos financiamentos imobiliários mal sucedidos, principalmente na economia americana, e depois de uma forte expansão do PIB global durante aproximadamente 5 anos. Podemos agregar a essas crises domésticas, como a do início do governo do presidente Lula, quando o Brasil perdeu todas as linhas de crédito internacional por temor de um partido de esquerda assumindo por aqui, a crise política desenvolvida a partir do longo processo de impeachment da presidente Dilma, e a desconfiança com o sucessor Michel Temer e todos os problemas ligados à empresa JBS. Tudo isso para dizer que, sem exceção, foram crises absolutamente diferentes da atual, e elas eram econômicas ou ligadas ao sistema financeiro, e não pararam as atividades industriais e comerciais dos países e muito menos de todo o mundo, como agora. Essa crise, ao contrário, é uma crise não ligada ao sistema financeiro, é uma crise sanitária ligada à saúde, e paralisou praticamente todas as economias do mundo e abortou também fases de crescimento que estavam desenhadas para acontecer, como do início do governo do presidente Jair Bolsonaro. O remédio para tentar reduzir os impactos dessa pandemia veio num nível nunca antes visto por parte de uma nova flexibilização realizada por bancos centrais na política monetária e basicamente por políticas fiscais implementadas por governos, tanto aqueles que tinham folga fiscal, como é o caso da Alemanha e de alguns países escandinavos, como os que não tinham, como é o caso do Brasil, que também tem que fazer um nível de déficit primário enorme diante da expectativa de ajudar e reduzir os impactos. Cabe lembrar que essa crise se abateu e ainda terá enorme desdobramento sobre o mercado de crédito e mercado de capitais, e o momento é um momento considerado como de forte aversão ao risco, com os investidores buscando proteção em ativos conservadores e, de preferência, lastreados por moedas fortes, fugindo e retirando recursos, principalmente de países emergentes. Isso fica ainda mais claro quando a gente nota que a Bovespa, nesse ano, até o final de abril, já perdeu recursos de investidores estrangeiros da ordem de 73 bilhões de reais, contra o ano passado inteiro, o ano de 2019, com 44,5 bilhões de reais. A queda na Bovespa até o final do mês de abril estava acima de 30%, e se considerarmos a desvalorização do real de quase 40%,
há certamente muito problema e muitas empresas ainda se tornando baratas, mas a vontade de comprá-las, as vontades de entrar no mercado acabam sendo reduzidas por conta da indefinição de tendência. Na verdade, temos grande problema para as empresas micro, pequenas e médias que não possuem folga financeira e até para as grandes empresas que se conseguem se financiar, mas certamente com taxas muito mais elevadas. Também nesse momento não é possível de mencionar que setores ou empresas serão menos afetadas. Claro, sabemos que alguns serão mais afetados, como as empresas aéreas, turismo, serviços e também alguns setores ligados à energia. Também sabemos que a importância do momento para todas as empresas e também para as pessoas físicas é de estar líquido para atravessar essa crise, mas é muito difícil identificar com segurança quem conseguirá sair razoavelmente bem do outro lado desse túnel. Sabemos ainda que alguns países vão retomar as atividades de uma forma um pouco mais rápida, outros, principalmente o Brasil, entre os emergentes, vão demorar um pouco mais para voltarem para um nível anterior de atividade, mas certamente é uma fase muito dura que vamos atravessar. Pois bem, pessoal, eu reforço que essa crise é uma crise totalmente nova para todos nós e isso afeta a capacidade de identificar alternativas de investimento com algum grau de certeza e deixando os mercados de risco com enorme volatilidade e com movimentos erráticos. Vivemos uma situação que ainda não está perfeitamente bem definida e acabada, os governos e bancos centrais produzindo novas medidas de apoio, principalmente voltada para vulneráveis em empresas e setores ligados à atividade real, e principalmente empresas de menor porte que não têm saúde financeira e, no caso brasileiro, até uma mudança de paradigma na política do governo do presidente Bolsonaro. Vamos ter que conviver com taxas de juros muito baixas, taxa de câmbio muito alta e as políticas do governo terão de ser adaptadas no sentido de que a atividade de investimento vai declinar e o governo não tem nesse momento recursos para investir. Fica o lembrete de que o mundo e o Brasil vão sair dessas, porém o caminho nesse momento parece ser longo e muito acidentado. Os mercados vão certamente ainda ressentir durante muito tempo de toda essa atividade que precisa ser retomada, de reformas que precisam ser feitas, voltando àquela linha mais liberal implementada por Paulo Guedes, mas é complicado nesse momento porque precisamos endereçar bem as reformas, marcos regulatórios, para que então os investimentos acabem chegando, tanto de investidores estrangeiros quanto de investidores locais. Eu vou terminando por aqui. Até a próxima, pessoal.